Sede santos como eu sou santo. Essa é a palavra de Deus para nós. Vamos entender melhor isso? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a iluminação. Abra os olhos do nosso entendimento. Revela essa palavra na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, para que a gente possa compreender a tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Beshem Yeshua Hamashi. Amém. Amados, toda vez que Deus dá um comando, que Deus nos manda fazer algo, na verdade, Ele não está mandando de maneira autoritária. Então, tipo assim, faça isso. Eu estou mandando você fazer isso. Não é isso. Quando Deus dá um comando, essa palavra, esse decreto que tem força de lei, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso das galáxias, tem força de nos tornar aquilo, entende? Então, se Deus fala assim pra gente, sede santos, essa palavra não é pra gente começar a se esforçar a ser santo somente, tá? Claro que existe esse movimento também, óbvio, nós vamos falar sobre isso, mas significa que a palavra de Deus vai começar a nos santificar. Significa que essa palavra rema que foi liberada vai começar a nos tornar mais santos, entendeu? O comando de Deus nos santifica. Lembra de uma coisa interessante? Quando Jesus encontrou o homem da mão ressequida, ele disse assim, estica a mão. Imagina um homem com a mão toda ressequida, ele não podia esticar a mão. Então Jesus manda ele fazer uma coisa impossível. Entenderam isso? Se Jesus manda a pessoa fazer uma coisa impossível, é porque Jesus vai dar a ela a condição de executar. Jesus vai fazer com que a pessoa possa executar a tarefa. Entenderam isso? Então, quando ele fala sede santos, você não tem condição nenhuma de ser santo. Eu não tenho condição zero nenhuma de ser santa, mas ele vai dar a condição de ser santo. Amém? Então, muito bem, a palavra original santo significa perfeito. E eu estava procurando no nosso dicionário, realmente está escrito essencialmente puro e perfeito. Isso significa ser santo. Então, eu estava meditando sobre isso, santo é muito mais do que perfeito. Na verdade, não foi traduzido errado, né? A gente tem mania de falar, a Bíblia foi traduzida errada. Não foi traduzida errado. Por quê, gente? Porque em Ezequiel 28 fala que Satanás era perfeito. Ele era perfeito, mas nunca foi santo. Olha aí que chave, que pulo do gato. Olha que segredo aí. Então, quiçá todos os crentes fossem santos. Quiçá eu e você, né, os santos pudessem só se relacionar com os santos. Isso vai ser o céu. O céu, na verdade, a gente sabe que a nossa passagem pelo céu vai ser por um período curto, porque o céu vai ser a terra. Deus vai vir morar na terra. Deus vai morar conosco. Os mansos herdarão a terra, né? Então, a terra que vai ser o lugar bom. Por quê? Porque Deus vai estar na terra. Deus vai morar conosco na terra. É aqui que vai ser bom para estar no futuro. Por quê, gente? Porque o mal vai ser retirado da terra. Porque nós vamos estar na terra. Então, é aqui que eu quero estar no futuro, né? Depois da consumação de todas as coisas. A santificação, então, é o quê? Nós estamos falando sobre santidade nesse vídeo. A santificação é o processo de tornar-se santo. E a santidade é o produto desse processo. Amém? Então nós vamos agora falar sobre 3 coisas importantes sobre santidade. A primeira coisa é a seguinte, a semente de mostarda. Quem lembra da semente de mostarda? Jesus disse que a nossa fé precisa ser como a semente de mostarda. O que significa isso? Ela é única. Ela não muda, ela não se divide, ela não se multiplica, ela não é falsa, ela não dissimula, ela não duvida. A semente de mostarda, ela é
como se fosse uma coisa unicelular, entendeu? A nossa fé precisa ser assim, mas aqui a gente está falando de um coração. Santidade é uma pessoa cuja essência, quando a gente fala da essência do homem, a gente está falando do coração do homem. Precisa ser um só. Jesus era assim. Jesus não mudava de discurso quando estava na frente do fariseu, quando estava na frente do pecador, quando estava na frente de Deus. Jesus não mudava de articulação, de estratégia conforme a situação. Jesus não mudava o tom da voz conforme a autoridade que estava na frente dele. Jesus era um. Então, essência pura, essência santa, fala de uma pessoa que é una. Ela é uma só. Entendeu? Então, santidade é isso. É engraçado que tem pessoas do mundo que estão mais perto disso. Sabia que tem? Existem pessoas íntegras. A integridade, gente, é uma característica muito, muito marcante numa personalidade. É muito visível. Agora, dá pra enganar também. Tem que tomar cuidado. Então, eu quero dar um exemplo. Quando eu me converti, eu lembro que eu comecei a entrar num propósito de santificação. E eu lembro que eu entrei em tudo. Eu comecei a mexer em K-Invest, em tudo que era exterior, mas também no que era interior. Como? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e eu tinha um chefe e às vezes eu pegava café pra ele, porque eu via ele até aqui de trabalho, cheio de responsabilidade, decisões terríveis para tomar. E eu pegava o café pra ele. E tinha uma outra pessoa que também pegava o café pra ele, mas ela tinha umas outras motivações, sabe? Assim, desculpa, não querendo julgar, mas é porque tem coisas visíveis. E aí, amados, eu comecei a pensar sobre isso. Duas pessoas podem fazer a mesma coisa, cada uma com uma motivação diferente no coração. A mesma atitude pode ser tomada até pela mesma pessoa ou por pessoas diferentes, mas cada uma tem uma motivação diferente no coração. E ali eu comecei a aprender sobre santidade. Santidade é quando você faz algo com uma motivação só no coração. Então, exemplo, eu vou fazer algo porque Deus falou comigo. Ou, não, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar um crédito com a pessoa, eu vou ganhar um crédito com o meu pastor e porque Deus vai me abençoar. Epa, tem 3 motivações, tá errado. A gente tem que fazer as coisas com uma única motivação. Então, isso é santidade, é um coração puro. E eu lembro que nessa época eu comecei a me observar. Todas as vezes que eu tinha 2, 3, múltiplas motivações para fazer algo, e eu comecei a me corrigir. E eu comecei, quando eu ia fazer algo que eu tinha 2, 3 múltiplas motivações, eu parava e não fazia. E aquilo começou a agradar a Deus de tal maneira que ele mandou uma profeta até mim e falou assim, ó, o Deus está vendo que o seu propósito e ele está se agradando da sua purificação, do que você está fazendo. Então assim, eu percebi, eu entendi o que é a verdadeira santidade aos olhos de Deus. É você purificar o seu coração. Purificar a intenção do seu coração, purificar a sua motivação. Peraí, por que eu tô fazendo isso? Ah, porque eu tô querendo uns pontinhos com alguém. Ah, porque eu tô querendo no futuro negociar tal coisa. Escambo, para. Essa motivação não é pura, isso não é legal e isso não é santidade. Isso não é legal, entendeu? Então, por mais que você falava, vou matar 2 coelhos com uma cajadada, isso é do mundo. Isso não é santidade, isso não é legal. Muito bem. Então, o primeiro ponto de santidade é uma essência pura, ok? Muito bem. Então, a segunda característica do santo é que ele é dirigido ao céu. Em inglês a gente tem uma expressão chamada heavenly minded person, que é uma pessoa que tem a mente dirigida ao céu. O que significa isso? É uma pessoa que em cada conversa, em cada tentação, em cada coisa, o coração dela tá sempre no céu, a mente tá sempre voltada ao céu, ela não perde de foco o céu, ela não esquece o céu, ela não esquece o destino dela, a casa dela, o pai dela, a família dela, o galardão dela, as bênçãos dela. Essa pessoa é santa,
Essa pessoa não se embaraça com as coisas dessa vida, ela não troca, ela não negocia, ela não vai trocar as bênçãos celestiais por coisas terrenas temporais, tá certo? Essa pessoa, ela se auto-repreende, entenderam? Então, e mesmo se ela for repreendida, ela é corrigível. Então, essa pessoa santa. Agora, a santidade tem um terceiro aspecto, que é, na verdade, o que é mais tratado e aqui a gente deixou por último. Por quê? Espírito, alma e corpo. A gente dá prioridade ao espírito, às coisas do espírito, depois as coisas da alma e, em terceiro lugar, as coisas do corpo, claro. Apesar que a Bíblia, ela fala que primeiro vem o natural, depois o espiritual. Por quê? Porque, na verdade, quando as nossas necessidades naturais não estão atendidas, fica difícil atender as espirituais. Então, é mais ou menos assim, dentro do nosso coração, em ordem de importância, devem estar as espirituais. Mas, em ordem de urgência, estão as físicas, porque elas roubam a cena, certo? E o terceiro aspecto da santidade é quando a atividade demoníaca que existiu na nossa vida pregressa, ou os pecados, né, que na verdade é a mesma coisa, deixou marca, deixou rastro, deixou vestígio, deixou hábitos, né, essas coisas deixaram hábitos na nossa vida e precisa tirar. Eu posso ser mais específica sobre isso, eu sou bem clara sobre isso na escola missionária. Eu falo claramente sobre isso, trejeitos, gestos. As mulheres têm muitos trejeitos que, na verdade, elas estão tentando chamar atenção para si. Os homens, os que passaram por homossexualismo, todo mundo que passou por algum tipo de pecado, que não é só isso não, tá? De cunho sexual, de tudo, de roubo, de droga. Qualquer tipo de pecado, as pessoas trazem hábitos, elas trazem rastros, trazem vestígios desses pecados. E é claro que para tirar isso, só esforço pessoal. A pessoa pode tirar com esforço. Às vezes, quer ver uma coisa que eu lembro? Interjeição, né? Fala, a nossa fala, a gente fala muito, nossa, né? Então, nosso Senhor Jesus. E a gente tem muitos vícios de linguagem. Por quê, gente? Por causa da influência cultural, ecumênica, né? Por causa de uma influência espiritual pagã no nosso linguajar, na nossa fala, no nosso vocabulário. Eu lembro que uma época eu procurei uma lista de interjeições para mudar a maneira que eu falava, para parar de exaltar seres que não são divinos. E eu estava fazendo isso constantemente através de besteira. Tudo bem, você vai falar, não é a intenção do coração. Tá bom, mas a Bíblia fala para eu me desviar do mal e para eu me desviar da aparência do mal. São duas coisas diferentes. No meu coração eu me desvio do mal. Isso é quem eu sou na essência. Fora o que as pessoas veem, eu me desvio da aparência do mal. Pelas duas coisas eu sou responsável. Entendam isso, que você é responsável pelas duas coisas. Você é responsável pelo que tem dentro, pelo que você expressa fora. Entendem? Então, meus amados, santidade é quando você é santo dentro, o seu coração é puro, tem uma motivação santa, una. É quando você tem uma alma dirigida ao céu, você se purifica a si mesmo, as suas motivações, e é quando externamente, você aparenta também. Você não pode só aparentar ser santo e ter um coração, uma motivação dúbia. Você precisa aparentar e ser. E se esforçar para continuar a ser. Você precisa dos três, espírito, alma e corpo santificados. Entendem isso? Por isso que nós colocamos na ordem certa. Então nós agora temos que fazer a terceira parte, que é santificar a parte exterior, sim. Da maneira correta, não é só mudar a roupa,
só mudar o cabelo, só mudar, parar de usar uma maquiagem, não é isso. Entenda, eu quero explicar pra vocês o que eu penso sobre usos e costumes, tá? Eu vou explicar. Eu acho que esse vídeo, ele é bem oportuno pra isso. Muito bem. Eu vou mostrar pra vocês o que eu penso sobre usos e costumes. Eu vou usar esse vasinho aqui, ó. Imagine que essa flor aqui é o pecado, tá? Imagina que o pecado é essa flor. O que é o amor? O amor é o vasinho que tá em volta. A flor, eu vou afundar ela lá dentro, ó. A flor tá lá dentro, ela é o pecado. O vasinho que tá em volta é o amor. O amor, ele não deixa a gente chegar no pecado. Quando a gente, o amor, segundo diz o fruto do Espírito, Gálatas 5:23, quem tem o fruto do Espírito, que é o amor, e os demais gomos, contra essas coisas não há lei. Quem ama a Deus verdadeiramente, logo ama o próximo, ama, não respeita, não agride, não mata, não peca, tá? Quem ama não peca. Quem ama é dirigido ao céu, quem ama não negocia a salvação, quem ama não peca, tá certo? Então, é assim, ó, o pecado tá aqui dentro, tá aqui. Só que o amor tá aqui. O amor protege. Então, quem ama não chega no pecado. Sabe o que são os usos e costumes? Eu vou mostrar pra vocês agora o que são os usos e costumes. Como é que eu faço? Deixa eu ver aqui alguma coisa pra mostrar pra vocês. Espera só um pouquinho. Espera aí que o Samuel tá aqui. Usos e costumes é como... Eu vou colocar aqui, ó, uma folha em volta do amor. Usos e costumes é como se a pessoa não confiasse no amor e aí ela coloca mais uma barreira para eu não chegar no pecado. Então, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma carência emocional. Então, a carência emocional, ela imediatamente desencadeia no sexual. É imediato, tá? Emocional e sexual tá interligado, no homem e na mulher. Então, o que acontece? Bom, já que a carência emocional desencadeia no sexual, se ela ficar muito bonita, é batata, é inevitável que alguém vai olhar pra ela, vai se atrair, oportunidades vão surgir, ela já tá carente, vai ser difícil. Então, vamos fazer assim, vamos restringir, né? Então, é melhor ela evitar aparecer a beleza dela, porque vai ser difícil para ela administrar isso. Então, você faz isso daqui, ó. Você põe um tapume. Isso é uso e costume. Você coloca um tapume para ajudar a pessoa a não pecar. Essa é a intenção do uso e costume. Mas ele de fato não resolve e não santifica. Porque santificar de verdade essa pessoa que tem carência seria tirar a carência. E como é que tira a carência? Tem 5 vídeos no canal sobre cura, ainda não é o bastante, porque esse tipo de assunto precisa de uma atenção exclusiva. Carência, por exemplo, é falta de amor fundamental. Então, é outro vídeo que nós vamos gravar depois. Tá certo? Aqui é só pra gente entender santidade. A santidade, o amor basta. O amor é barreira suficiente, até porque, dá uma olhada aqui, ó. É madeira, é muito mais resistente que papel. Isso daqui nos protege verdadeiramente do pecado. O que a gente precisa é deixar o amor nos parar. Toda vez que Deus fala, para, não vai, a gente tem que obedecer Deus, entenderam? Tá certo, gente? Então, esse foi o nosso vídeo sobre santidade. Tem muito mais coisas a serem ditas. A santidade, ela vai, nesse momento, encerrar a série sobre libertação. Por quê? Porque a gente tem mais temas para falar do canal. Se você precisa de um aprofundamento, deixa um comentário, uma pergunta pra gente, tá bom? Um beijo pra você, se cuida e fica com Deus. E a gente se vê, ó, divulga o nosso canal, tá bom?
que a gente quer chegar a 1000 pessoas para começar o projeto Sala de Aula. E lá na Sala de Aula nós vamos falar de tudo, com franqueza e com responsabilidade. E sem religiosidade. Que Deus te abençoe. Shalom.